Olá! Nesse segundo vídeo, a convite do Museu Memorial Minas Gerais Vale, para falar de cuidados de saúde da mulher e aromaterapia para o equilíbrio do ciclo menstrual feminino, eu quero trazer um convite para você olhar para o ciclo menstrual feminino durante as suas 4 semanas, e aí nós vamos falar sobre quais óleos essenciais podem ser usados ou seriam sugestões para que você utilize durante cada uma dessas 4 semanas, e assim observe como altera o seu corpo físico, emocional, e como os óleos essenciais têm a capacidade de atuar sobre essas alterações, sobre essas mudanças, sobre essa ciclicidade natural, trazendo então mais equilíbrio, de uma forma que você possa se beneficiar dessa ferramenta para o seu autoconhecimento, também para melhorar e ajudar o seu corpo. Aqui nessa parte eu vou dividir uma tela e eventualmente você vai ver alguns slides que apoiam a compreensão desse conteúdo. Eu vou deixar também aqui um PDF para que você possa depois imprimir uma parte dessas informações que eu vou compartilhar e alguns exercícios que eu vou apresentar no fim desse vídeo para que você possa olhar para você mesma durante essas 4 semanas, fazer um exercício de autoconhecimento e assim a cada mês você tem uma oportunidade de se reencontrar com você mesma de uma forma cíclica e natural. Vamos lá então? Quero começar falando sobre como a natureza é cíclica e como a ciclicidade feminina é natural. Você já parou para observar como as 4 fases acontecem e aparecem na nossa vida e na natureza de uma forma tão espontânea? Nós temos 4 estações do ano, nós temos 4 fases da lua, nós temos 4 semanas de um mês, nós temos 4 fases em 4 semanas de um ciclo menstrual. O que acontece, então, em cada uma dessas fases? Por que há essas alterações? E será que a mulher oscila realmente tanto em cada uma dessas 4 semanas? Como é que a gente pode olhar para isso de uma forma bem desconstruída e bem simples, bem verdadeira? Além da fisiologia do corpo, né, a gente tem sintomas que não são regulares. E essa é uma oportunidade de reconexão com você mesma, né? Quando a gente para olhar o que acontece em cada uma dessas semanas de uma forma sutil, há uma oportunidade aí de reconexão com o feminino que está em cada uma de nós. Entender o corpo, o que acontece com ele, o que acontece com a fisiologia, por que as alterações físicas estão ali e por que há um impacto emocional, é uma oportunidade de se acolher, também de se libertar. Não é para ser um fardo, mas a gente se conhecer ajuda bastante a lidar com essas alterações, porque elas estão aí e isso é uma coisa realmente bastante natural. Observar essas alterações sutis é uma oportunidade de trazê-las a seu favor. Então a gente vai entender como olhar para poder tirar o benefício. E aí cada mês, então, tem uma oportunidade cíclica de buscar o autoconhecimento. E é isso que o exercício final que a gente vai fazer traz para a sua mão, para que você possa olhar, se entender, e aí o óleo essencial entra como uma ferramenta para você se ajudar. Vamos lá? O resultado que a gente espera aqui é que você, depois de alguns ciclos fazendo esse uso, você possa ter mais consciência do seu corpo, entender melhor a sua ciclicidade, trazer mais equilíbrio e como um passo a passo, a cada mês você possa ir fazendo pequenos ajustes na sua forma de lidar com você mesma e com o outro, com o entorno e com o seu corpo, com equilíbrio. A semana 1 é quando começa o sangramento, então o início de um ciclo menstrual é quando a gente começa a menstruação. E aqui a gente vai olhar para ela com dois pontos, assim, o que acontece no corpo físico, né? Se o revestimento do útero começa a se desintegrar. O início deste ciclo menstrual é o fim do último, né? Então o útero que estava preparado para receber uma gestação e gerar uma nova vida, está se desfazendo de tudo isso que ele se preparou durante todo o mês. Então, é um momento, vamos olhar assim, é um momento de desapego e de desprendimento do corpo que se desfaz de algo que ele construiu e não serve para nada nesse momento. Se eu não tenho uma gestação, eu não preciso de todo aquele revestimento do útero, certo? Quais são as principais alterações e quais são os desconfortos mais comumente relatados pela mulher durante o período menstrual? Cólicas, cansaço, mais sono, menos energia, né? Alterações no intestino, normalmente ele fica um pouco mais solto, o fluxo excessivo de sangue, com algum desconforto. E quando a gente olha para esse corpo de uma forma sutil, nas energias sutis,
O segundo chakra, que rege a energia do baixo ventre, ele rege não só a energia sexual e todo esse olhar sobre a geração da vida, mas quando a gente fala de criação, não é só sobre criação de uma vida, né? A energia do trabalho, toda a nossa potência criativa está regida por essa região. Quando a gente olha, por exemplo, pela Ayurveda, a medicina tradicional indiana, que observa os pontos de energia do corpo a partir dos chakras. Então, o segundo chakra da região do baixo ventre, ele está fechado, assim, é como se ele tivesse de luto, já que ele está se desfazendo de tudo isso que ele se preparou e não utiliza mais. Então, quando você puder olhar para as suas emoções, por que faz sentido, se você se sente mais cansada, com menos energia, com mais vontade de ficar quietinha, usar roupas mais confortáveis, vestido de peça única, às vezes roupas mais escuras, ou se sente mais desanimada, né? O seu corpo físico, de fato, está passando por um processo que te deixa com menos energia. Então, é uma renovação cíclica, natural, mas também um convite para você olhar, parar para pensar tudo que na sua vida está aqui com você e que você não precisa mais. É uma oportunidade para você mentalizar e colocar, também mandar tudo embora junto com esse período da menstruação. E aí, nesse período de limpeza, então, né, onde o corpo se desfaz de algo que ele não precisa mais, é interessante que você também coloque para fora da sua vida tudo que você não precisa mais. Vale aí relacionamentos, situações, escolhas que você já fez em relação a diversas coisas da sua vida, mas também coisas físicas, objetos, roupas, utensílios, tudo aquilo que você puder utilizar, né, de uma forma geral para limpeza e de se desprender aquele peso que você traz com você. É um período de você fazer esse olhar interno e também para o entorno e fazer essa mudança. Se você puder, se você tiver essa necessidade, sentir a necessidade de se recolher, de ter menos contato social, de descansar mais, de dormir mais, faça isso, respeite seu corpo, porque ele está pedindo isso. Agora, se a sua energia está super tranquila, está alta, você está ativa, se sente bem, não tem desconfortos físicos, vida que segue, não é para ver esse período da menstruação como uma doença ou algo negativo. É um convite para você se observar e se respeitar. Quais são os óleos essenciais indicados, interessantes para essa primeira semana do ciclo menstrual? Se você precisa de ajuda para desapegar, para se abrir para o novo, para fazer esse fechamento de ciclo, o cipreste europeu é um óleo essencial muito indicado. Aqui a gente vai sempre sugerir e considerar o seu uso por inalação. Se você tem dúvida ainda sobre como usar, sobre algumas questões de segurança, assiste o primeiro vídeo que eu deixei ali algumas sugestões. Se a gente precisa trabalhar assim, essa limpeza de padrões, se a gente quer tratar cólicas, se a gente tem desconfortos físicos e dolorosos, 2 óleos essenciais seriam interessantes aqui para você. Você pode buscar sempre Viva Verdadeira ou óleo essencial de lavanda francesa, que é a lavanda angustifolha. Se você precisa ainda relaxar fisicamente e emocionalmente, e se as cólicas e as dores físicas são um desconforto, um terceiro óleo que pode te ajudar é o óleo de Roud. Um regulador hormonal que também é calmante do sistema emocional é o óleo essencial de Salves Clareia. A semana 2 é a semana pré-ovulatória. O que acontece, então, nesse período com o corpo físico e emocional? Se a gente saiu, então, do período menstrual, quando termina o sangramento, inicia-se a semana pré-ovulatória. No corpo, essa é a fase em que o folículo amadurece e produz mais estrogênio. Então, há um estímulo para as paredes uterinas, para o corpo que vai se preparar para uma nova ovulação que virá na próxima semana. Então aqui, se a gente fizer uma analogia, já que na primeira semana da menstruação a gente falou que era um período de encerramento de ciclo, um fechamento, um quase luto, aqui é como se a gente estivesse saindo desse período. Então pode ser que a mulher se sinta ainda um pouco resguardada, quer estar um pouco... retomar o seu contato ainda um pouco devagarzinho, ela está saindo desse isolamento para se voltar de novo para a vida de uma forma expansiva e criativa. Mas é um período que normalmente o corpo físico já está restabelecido, a energia já está restabelecida e há uma boa disponibilidade física e emocional para retomar a sua rotina. Nas emoções, então, é um período de renovação dessa criatividade. Então, se havia uma baixa, talvez um período de mais recolhimento, de introspecção, aqui começa a haver uma nova abertura. Então,
o bem-estar retoma, a energia aumenta, o poder criativo começa a reassumir uma alta, né, e um crescimento. Nessa fase que antecede a ovulação, essa energia vital vai estar direcionada para um novo ciclo que ainda vem com mais potência na próxima semana. Então, esse segundo chakra está mais ativo. Então, para a criação, para a sexualidade, para a energia do trabalho, essa potência feminina começa a se restabelecer. E aqui a gente tem 2 olhos que podem ajudar, tanto a potencializar e aumentar isso, mas também a repor se falta um pouquinho dessa força criativa, desse feminino, devolver esse feminino. A gente tem 2 óleos de bastante conexão com o feminino que são sugeridos aqui, seria o óleo essencial de gerânio ou óleo essencial de rosa, e aqui eu estou sugerindo a rosa damascena. A gente poderia usar também 2 óleos cítricos que trariam expansão, seria a bergamota, ou também o óleo essencial de laranja doce, que é um dos óleos mais versáteis da aromaterapia, um dos meus preferidos. Tem um ótimo custo-benefício, um aroma super agradável e ele é um aroma muito bem aceito para a maioria das pessoas. Esses óleos também combinam muito bem entre si. Você pode escolher uma das 2 flores ou um dos óleos cítricos e utilizar junto, e o aroma fica muito agradável, e aí a gente conecta, então, essa expansão e alegria com a energia feminina. Chegando na semana 3, estamos chegando, então, na semana da ovulação. Nessa semana ovulatória, a energia feminina está potencializada. Aqui é o período fértil, então, por um ciclo regular, de em média 28 dias, seria nessa 3ª semana, essa fase de maior produção hormonal, que vai haver a ovulação, então, o período onde o corpo se prepara para uma fecundação. Então, aqui há uma maior variação hormonal e aí existem sintomas muito variados. Algumas mulheres já podem começar a sentir um pouco de desconforto físico, normalmente mais no fim dessa semana. Então, um pouquinho de cólica leve, ali entre o 14º e o 16º dia, que seria o período mais próximo da ovulação. Às vezes um leve sangramento ou um corrimento clara de ovo. O importante é se você controla e observa o seu ciclo, se usa uma mandala lunar ou um aplicativo onde você monitora mais ou menos esse período, e você também observa o seu corpo, você vai saber exatamente quando esse desconforto está vindo, que você está ovulando. Mas aqui nas emoções a gente tem uma potência criativa muito interessante, então é uma semana de um olhar bastante relevante, já que a gente está buscando os potenciais positivos também desse ciclo feminino. Aqui pode ser que exista ainda mais vontade de comer alimentos diferentes e doces. A mulher normalmente está mais plena, poderosa, com poder pessoal em alta, mais vaidade, o cabelo está mais brilhante, os hormônios ajudam, né? A pele está mais viçosa, a gente está mais bem disposta. Então a gente utiliza isso de várias formas como uma potência, e por isso é importante olhar para o ciclo, porque aqui é a semana de você colocar a sua energia para projetos que precisam da sua criatividade, da sua segurança, da sua confiança, projetos profissionais ou pessoais. É um bom período para encarar de frente também aqueles desafios mais difíceis, onde você precisa de ter mais coragem e disposição para enfrentar essas situações. Com uma segurança maior, com uma autoestima mais alta, é mais fácil olhar para essas situações mais difíceis do que quando a gente está com a energia em baixa, não é? Faz sentido. O seu magnetismo pessoal é o período ideal para que você tenha uma melhor relação com a sua sexualidade, com a libido, com o prazer, e fortaleça a sua autoestima. Então, a semana 3 é uma semana muito interessante para que a gente utilize a potência feminina a nosso favor. Quais seriam, então, 3 óleos essenciais aqui indicados que podem ajudar a lidar com alguns desconfortos, caso eles existam, e a potencializar todos esses pontos positivos que a gente falou agora há pouco. Se você é uma mulher que tem uma propensão assim, à compulsão alimentar, se você tem um efeito já mais de mais ansiedade nesse período, se tem uma tendência à retenção de líquidos e esses desconfortos que já iniciam na 3ª semana, o óleo essencial de bergamota, mais uma vez, vai ser bastante interessante. Ele atua nessa compulsão de vícios em geral, mas ele é um equilibrante, ele é um harmonizador e ele trabalha, todos os cítricos têm um bom potencial diurético, então ele ajuda também fisicamente nessa retenção de líquido. O óleo essencial de canela, além de ser uma potência e vibracional para a criatividade, é um óleo quente, é um óleo bastante feminino e é também termogênico, então ele pode ajudar a potencializar essa energia da semana 3, mas também ajuda ele é um excelente analgésico, então ele poderia ter um ótimo efeito
se você já começa a ter um pouquinho de cólica e dores nessa região dos ovários. E aí a gente poderia, então, se beneficiar da canela para esses objetivos, potencializar a criatividade e aquecer e potencializar esse feminino, mas também trazer um potencial termogênico e analgésico, se fisicamente eu preciso desse apoio. Aí um óleo essencial feminino que eu vou sugerir aqui, que é diferente dos que a gente utilizou na semana 2, seria o Ylang Ylang. Ele é um óleo floral com um aroma bem feminino, bem sensual. É considerado também, né, um óleo que se relaciona com a sexualidade feminina, com a sensualidade feminina, mas na verdade ele é um excelente relaxante e ele é um óleo que tem um aroma também muito agradável se você gosta de cheiros florais. Chegamos na semana 4, então aqui o período pré-menstrual. Tem desafios e tem oportunidades aqui, como em todas as semanas. O corpo físico não tem muito mistério. Se não vai haver uma gestação, esse corpo lúteo está se preparando ali para se degenerar. Os hormônios caem. E aqui, então, é uma hora de já começar a olhar para o corpo e se preparar para encerrar esse ciclo. A gente está chegando no fim de um ciclo. Então, assim, tensão pré-menstrual à vista, porque na próxima semana haverá uma menstruação. Mas será que a gente precisa sempre olhar para esse período com esse rótulo, né? Essa TPM tem que ser sempre negativa? Eu penso que não. Isso é um convite, então, para que a gente pense nesse período pré-menstrual como uma oportunidade de observar esses ciclos, essa oscilação, observar o que acontece aqui, como é que a gente está em relação às relações, à nossa vida, ao nosso entorno, mas se preparar de fato para o início do próximo ciclo, quando vier a nossa próxima menstruação. Se essa mudança no corpo físico, né, a gente falou que agora dos hormônios acontece, isso é real, não é frescura, não tem que ficar constrangido, nem incomodada se você tem uma TPM que te traz desconforto, porque os seus hormônios estão alterando o seu corpo. Se você puder, né, observar quais as causas da irritação, da ansiedade, do estresse, do inchaço que o seu corpo te demonstra, é uma hora da gente escolher o óleo essencial para te ajudar a lidar com esses sintomas que nesse caso seriam negativos. Quais são as emoções que estão aí vindo à tona? Elas estão exacerbadas? Por um motivo muito pequeno, elas vêm muito à tona. O importante, eu gosto sempre de sugerir que você observe que esse sentimento é seu. Se ele está aparecendo, ele é seu. Então, é uma hora de olhar para si, a reação que está vindo está em desequilíbrio, e aí os hormônios podem ter um pouco de responsabilidade nisso, mas a raiva, ou a melancolia, ou a sensibilidade, ou a tristeza, elas são suas. Então, a gente vai olhar para isso e acolher esse sentimento, mas tentar entender essa causa para que possa equilibrar. Vamos então ver quais óleos essenciais seriam esses companheiros aí da semana pré-menstrual. Se você precisa olhar além, né, equilibrar hormonalmente, mas olhar além do que está acontecendo, alguns pontos que você não consegue ter clareza, a Salves Clareia é um óleo interessante para isso. Ele é considerado um óleo que mimetiza o hormônio, né, o estrogênio no organismo, então ele seria um repositor hormonal, né, de uma certa forma natural, mas ele tem um potencial calmante, equilibrante e ajuda a olhar além daquilo que estaria óbvio para a sua rotina, para a sua vida e para a sua capacidade de compreensão. A gente teria 2 óleos aqui ainda novamente indicados como calmantes, que possam apoiar o sono, e também excelentes analgésicos físicos se você já tem desconforto e começa a ter uma cólica, por exemplo, na região do baixo ventre, seria novamente a lavanda francesa e o rosewood. E ainda uma terceira opção de um óleo equilibrante e com um aroma, equilibrante físico e emocional, mas com um aroma um pouco mais delicado e que não com um efeito, um perfume muito sutil, seria o óleo essencial do Petit Grain. Aqui eu vou deixar para você um exercício para ser feito durante todo o mês. A cada semana, isso aqui vai estar no PDF para que vocês possam observar, são convites para que vocês se façam perguntas, observem o seu ciclo, como você se sente em cada uma dessas semanas, e assim, depois de um mês, você possa voltar, ler esse material e observar as suas respostas, e aí possa repensar a cada mês se esses pontos estão se repetindo, se você tinha algo para desapegar, se você está expansiva, se você está mais isolada, se você está mais fechada. E esse é um convite para que os óleos essenciais possam vir para a sua vida como uma ferramenta de apoio, com uma forma segura de uso, com um uso consciente,
olhando para você mesma num exercício constante, você possa trazer a aromaterapia como uma das ferramentas para o cuidado e para a saúde do seu corpo físico e emocional. Eu quero muito saber se isso fez sentido para você, se você gostou, se você já conhecia essas ferramentas, e o meu convite fica, então, para que a gente possa continuar essa conversa, e eu queria muito saber se vocês aplicaram esses conhecimentos que foram compartilhados. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Letícia Marinho, aromaterapeuta integrativa, e hoje falei sobre o ciclo menstrual feminino em equilíbrio com os óleos essenciais.